Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luísa e hoje nós veremos um novo conteúdo em português. Nesse conteúdo, nós vamos descobrir o que é sílaba tônica e como as palavras são classificadas de acordo com o local que a sílaba tônica ocupa na palavra. Então, para começar, o que é uma sílaba tônica? Todas as palavras vão ter uma sílaba que ela é pronunciada de uma forma mais forte, que se destaca na palavra. Essa sílaba mais forte, a sílaba mais destacada, vai ser chamada de sílaba tônica. O que a gente tem que cuidar? Que nem sempre é muito claro qual é essa sílaba. Às vezes a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção na pronúncia da palavra para conseguir encontrar essa sílaba tônica. Em algumas a gente consegue ver com facilidade, a gente consegue perceber, né, com facilidade. Mas em algumas é um pouquinho mais difícil. Então eu trouxe ali 4 exemplos, tá? Chocolate. Chocolate. A gente percebe que o lá é um pouquinho mais forte. Menino. Menino. O ni é a sílaba tônica. Bolo. Bolo. O bo se destaca na palavra bolo. E tomate. Tomate. O ma é a sílaba que se destaca. Então, o ma é a sílaba tônica. A sílaba tônica sempre vai estar em uma das últimas 3 sílabas. Pode ser que a palavra tenha 4 sílabas, 5 sílabas, 6 sílabas, não importa. Por maior que a palavra seja, por mais sílabas que ela tenha, a gente só vai encontrar a sílaba tônica nas últimas 3 sílabas de uma palavra. E nós começamos a contar as sílabas de trás para frente nas palavras. Então a gente olha lá a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. Numa dessas 3 é que a sílaba tônica vai estar. Então, nós vamos ver alguns exemplos para entender melhor como a gente encontra a sílaba tônica de uma palavra. Aqui nesse quadro, a gente vai encontrar a sílaba tônica de 6 palavras. Em cada uma dessas palavras, tem uma sílaba que está destacada em vermelho. Essa sílaba destacada em vermelho é a sílaba tônica dessa palavra. Então, a gente vai conseguir ver se a tônica está na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. Lembrando que a sílaba tônica só pode estar em uma dessas 3. Nunca vai estar nas sílabas anteriores. Então, começando por chocolate. Chocolate, a gente já tinha visto que o lá é a sílaba tônica. Então, lá em chocolate, o lá é a penúltima sílaba. Depois nós temos a palavra matemática. Em matemática, a sílaba tônica é o ma. E o ma, em matemática, está na antepenúltima sílaba. Próxima palavra é café. Em café, a sílaba tônica é fé, que está lá na última sílaba. Café só tem 2 sílabas, então a gente vai considerar que o fé é a última e que o K é a penúltima. México. México, nós temos a primeira sílaba como a sílaba tônica. Então, nós consideramos essa sílaba como a antepenúltima, porque né, a gente começa lá pela última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima sílaba de México é a sílaba tônica. A próxima palavra é bolo. Bolo tem a sílaba tônica ali, o bo. E o bo de bolo é a penúltima sílaba. E jabuti tem a última sílaba como a sílaba tônica, o ti. Uma das formas de classificar palavras é a classificação de acordo com o local da sílaba tônica, de acordo com qual sílaba dessa palavra é a sílaba tônica. A partir disso, a palavra é classificada em proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Então, se a sílaba tônica de uma palavra for a antepenúltima, essa palavra vai ser uma proparoxítona. Paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica. Então, se a sílaba tônica da palavra for a penúltima, essa palavra vai ser uma paroxítona. E as oxítonas são as palavras que têm a última sílaba tônica. Então, se a sílaba tônica da palavra for a última, essa palavra é considerada uma oxítona.
Anteriormente, a gente utilizou esse mesmo quadro para observar onde estava a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. Agora, além de a gente observar onde está a sílaba tônica, a gente vai ver qual é a classificação dessa palavra, se ela é uma proparoxítona, uma paroxítona ou uma oxítona. Começando por chocolate. Chocolate tem a sílaba tônica na penúltima sílaba. Palavras que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba são paroxítonas. Então, chocolate é uma palavra paroxítona. Próxima palavra é matemática. Matemática tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica são proparoxítonas. Matemática é uma palavra proparoxítona. Nossa terceira palavra é café. Café tem a sílaba tônica lá na última sílaba, no fé. Palavras que têm a última sílaba tônica são oxítonas. Café é uma oxítona, uma palavra oxítona. México. México tem a antepenúltima sílaba tônica. Então, ela é classificada como uma proparoxítona. Bolo. Bolo tem a penúltima sílaba tônica. Palavras que têm a penúltima sílaba tônica são consideradas paroxítonas. Bolo é uma palavra paroxítona. E a nossa última palavra é jabuti. Jabuti tem a última sílaba tônica, o ti. Então, jabuti é uma palavra oxítona. Agora eu trouxe um desafio para quem está assistindo esse vídeo. Tem 3 palavras aí na tela. Eu quero que vocês observem cada uma delas, descubra qual é a sílaba tônica e depois classifique em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A resposta vai estar aqui embaixo do vídeo, na descrição. Depois vocês comentam se vocês conseguiram acertar ou se vocês tiveram um pouco de dificuldade. Um beijo e até o próximo vídeo.